Olá, tudo bem? Hoje nós vamos tratar da situação de 1.704 famílias que viviam no bairro do Pinheirinho, na próspera e rica cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba. No dia 22 de janeiro, no domingo, às 6 horas da manhã, mais de 2.000 homens da Polícia Militar, com helicópteros e cães, desalojaram famílias para devolver a área do bairro Anage Narras. Um empresário que já esteve preso e algemado numa operação da Polícia Federal e é acusado de ser o responsável pelo fechamento da Bolsa de Valores do Rio em operações especulativas. Segundo a Justiça, com uma mudança na lei de zoneamento municipal, o terreno pode vir a valer 400 milhões de reais. Hoje, segunda-feira, dia 6 de fevereiro, a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou o convite para que o prefeito de São José dos Campos, Eduardo Cury, a secretária de Justiça de São Paulo, Heloísa Arruda, e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Ivan Sartori, prestem esclarecimento sobre a desocupação da área do Pinheirinho. Era possível evitar a violência da polícia? Por que a ordem de reintegração foi dada sem que a cidade estivesse preparada para abrigar os de 5.000 a 6.000 desabrigados? E mais importante ainda, havia espaço para negociar antes da ocupação da polícia, imediatamente antes da ocupação da polícia? Sobre esse assunto eu vou conversar com o vereador de São José dos Campos, Wagner Balieiro, do PT, e mais tarde com o cientista político Aldo Fornazieri, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP. Agora, então, eu vou conversar com o vereador Wagner Balieiro. Wagner, você participou de negociações no imediato, na semana anterior da ocupação da área por policiais da Polícia Militar de São Paulo. Em que ponto estavam as negociações? Por favor, historie para nós o que havia em discussão. Então, houve ali dois caminhos de negociação. Um primeiro, onde foi envolvido ali técnicos do Ministério das Cidades, juntamente com os técnicos do CDHU, o Governo do Estado de São Paulo, para propor um protocolo de intenções junto com a Prefeitura Municipal e fazer ali um projeto de... Propor a quem? A Prefeitura Municipal, né, em parceria com o Estado e com a União. Tá. Né? Nesse protocolo de intenções seria, a União entraria com os recursos, né, tá, através da Caixa Econômica, utilizando dos programas existentes no Ministério das Cidades. Tá. O Estado faria a elaboração dos projetos do CDHU, né, seriam os projetos urbanísticos, tá, né, do local, e a Prefeitura, ela entraria apenas com duas medidas. Né, mudar o zoneamento do local, que hoje é zoneamento industrial, para a Zona de Habitação de Interesse Social, né, conhecida como ZEIS, né, e também aprovar os projetos, né, de acordo com as diretrizes da cidade. As diretrizes urbanísticas da cidade. Não envolveria um centavo da prefeitura. Né? Quando ficou pronto esse, digamos, modelo, esse projeto? Quantos dias antes da entrada da polícia? A discussão do protocolo ele ocorreu nas 2 semanas antes da efetiva desocupação. Tá. Né? Então, 2 semanas antes, várias reuniões, houve uma tentativa, inclusive, de uma reunião na OAB, na sede da OAB de São José dos Campos, né, onde vieram os representantes do governo federal, vieram os representantes do governo estadual, representantes dos moradores, a classe Quer dizer que política, havia representantes do governo Alckmin nessa reunião? Havia representantes. E havia representantes do prefeito? Não. Não, o prefeito não foi. Só representantes da prefeitura que não foram. O prefeito também. Né? O prefeito não foi. O prefeito não foi nenhum E representante. até que ponto vocês tomaram providências que pudessem alterar o curso do andamento da ação de reintegração na Justiça? Então, nós tínhamos, além dessa possibilidade do protocolo de intenções, que mesmo quando eles não foram naquela reunião na sede do OAB na cidade, foi tentada ainda uma segunda reunião à tarde na própria prefeitura. Né? Sei. Mesmo assim, nessa reunião da prefeitura, com representantes do governo federal, com representantes do governo estadual, a prefeitura só colocou um assessor da Secretaria de Governo e um procurador do município para receber o documento, mas não para analisar. E até hoje nem sequer deram respostas desse documento. Sei. Agora, até onde o governo federal estava envolvido nisso? Eu tenho informação, eu entrevistei o prefeito da cidade, o senhor Cury, e ele me disse que chegou a conversar com pessoas do ministério subordinado ao ministro Gilberto Carvalho. Eu pergunto, nessas negociações de que você participou, quem que estava envolvido? O Ministério das Cidades
ou essa área que liga com movimentos sociais, que é a área de Gilberto Carvalho? Eram as duas áreas, né? As Tanto duas a Secretaria-Geral da Presidência como o Ministério das Cidades. Inclusive, no protocolo de intenções assinado por representantes do Ministério da Cidade, o César, que é gerente de projetos do Ministério das Cidades, né? Veio até, inclusive, uma nota assinada por ele, juntamente com a Inês Magalhães, que é? Secretária Nacional de Habitação, né? Para reafirmar a possibilidade de aquisição da área caso houvesse uma possibilidade de acordo. Tá. Esse documento existe, foi datado no dia 16 de janeiro. Esse documento de 16 de janeiro, ele foi encaminhado à juíza Márcia, que foi quem decidiu pela reintegração? Foi encaminhado. Tanto esse documento do 16 de janeiro, como o protocolo de intenções, que estava ainda em uma negociação, apesar da Prefeitura ainda não ter sinalizado a sua posição, a gente encaminhou, né? O movimento encaminhou esse documento para a juíza. Isso no âmbito da ação que te tratava da reintegração de posse do Nagy Narras. Agora, existia uma outra ação, claro, correndo com relação à falência da Selecta, essa empresa do Nagy Narras que é a dona da área. Eu pergunto, e a ação que corria na área de falências, ela chegou a receber também essas informações, alguma outra informação que pudesse alterar o curso da intervenção? Na verdade, na vara que estava ocorrendo a questão da falência, quando estava havendo essas negociações, esse protocolo de intenções entre o governo federal, estadual, né, o que aconteceu? Foi onde até pelo senador Suplicy, ele entrou com a discussão na vara de falência, falando, olha, está tendo uma negociação, está tendo um processo de construção de um acordo para a regularização da área, né? Então, seria importante suspender, né, ou a massa falida a vara da massa falida, ela dá um prazo para que a gente pudesse ter finalizado esse acordo, né? E chegou a haver um documento disso? Houve um documento disso datado dia 18 de janeiro. No dia 18 de janeiro. 4 dias antes da... E esse documento foi assinado por quem? Pelo senador Suplicy? Por o senador Suplicy, alguns deputados estaduais, né, o deputado federal Ivan Valente, pelo síndico da massa falida. Sei. Né, e o juiz assinou? O juiz assinou. E esse documento não foi respeitado? Tanto não foi respeitado que a data acabou do acordo, dessa suspensão de 15 dias. Eu digo, esse documento não foi respeitado pela juíza que tratava da integração de posse? Não foi respeitado. Não foi respeitado. Porque os 15 dias ainda continuaram, depois acabaram agora em fevereiro. Né? Claro. Eu te pergunto uma coisa, vocês são... Quantos vereadores são lá? Em São José dos Campos são 21 vereadores. 21 vereadores, 17 da situação e vocês 4 gatos pingados da oposição. Tá. Você me trouxe um documento aqui que eu gostaria de entender e ajudar o nosso espectador a entender, que pouco depois da reintegração de posse, o Nagy Narras conseguiu, no âmbito da Justiça do Estado de São Paulo, uma redução do IPTU que ele devia. Ele chegou a pagar algum IPTU? Então, desde que ele adquiriu a área, em 81 ele fez o compromisso de compra da área e depois em 85 definitivamente foi para a massa falida, né, para a Selecta. Nunca pagou IPTU. Nunca? Nunca pagou IPTU daquela área. Sei. E... Nem então procede o argumento de que ele não pagava IPTU porque havia invasão? Não, ele já nunca pagou, muito antes disso. Muito antes da ocupação que ocorreu em 2004, né, ele já não pagava, já tinha algumas ações de penhora da área por parte da Prefeitura, né, na década de 80, na década de 90. Mas a Prefeitura jamais penhorou a área ou jamais executou essa dívida? Jamais executou. Jamais executou. Ele Acontecia muito de a massa falida fazer o acordo na Prefeitura, né, pagava só os honorários advocatícios, né, e não pagava as parcelas do acordo. Por várias vezes aconteceu isso. E aí continuava devedor. E continuava devedor. Tá. Acontece que no dia 6 de dezembro, portanto, antes da invasão lá pela Polícia Federal, Polícia Militar, no dia 6 de dezembro você me disse aqui que ele devia 2 parcelas diferentes do IPTU. Num caso devia 972 mil e no outro caso 1.044. São as 2 parcelas referentes. Uma é o IPTU 2004 e a outra é o IPTU 2005. Tá. No dia 1º de fevereiro de 2012, portanto, poucos dias depois de ele estar com
a posse definitiva da área, garantida pela Justiça, ele reduziu essas parcelas de dívida do IPTU de 972 para 195, no caso de 2004, e de 972 mil para 210 mil, no caso de 2005. Foi uma decisão da Justiça. Foi uma decisão da Justiça que ocorreu 6 dias depois da reintegração. Quer dizer, ele devia 2 milhões, passou a pagar 400 mil. Logo depois. Esse é um documento da própria Prefeitura, extraído lá da relação de dívidas, conforme essa inscrição imobiliária tem mostrado aí. Então, 6 dias depois aconteceu mais esse absurdo. Alguns dias atrás eu estive lá em São José dos Campos, quando conheci você, e fui também lá ao Caique Dom Pedro, onde estavam alguns dos desalojados, e a situação é dramática. Como melhorou a situação dos Caiques e como melhorou a situação dos abrigos? Continua da mesma maneira, né? Nós temos algumas poucas famílias que conseguiram já o auxílio aluguel. Quantas, mais ou menos? Em torno de 180 famílias hoje, nos dias de hoje, conseguiram. E nós estamos falando de um universo de 1.074 famílias. De 1.704 no Desculpa, total, 1.704. mas nos abrigos nós devemos ter em torno de 1.000 famílias. 1.000 famílias. Nesses Então 10% ginásios. já receberam bolsa aluguel. Que é uma dificuldade muito grande para essas famílias conseguirem alugar uma casa. Primeiro que o valor é baixo, não reflete a realidade de mercado da cidade. R$500 de aluguel mensal aí, você não consegue achar uma residência para alugar por R$500 na cidade de São José dos Campos. Segundo, que de uma hora para outra você ter 1.500 residências para alugar, não tem essa quantidade. Terceiro, essas famílias elas vão ter que achar fiador, vão ter que procurar uma série de documentos aí para depois conseguir. E a gente tem uma dificuldade muito grande. Muitos proprietários de residências não querem alugar para pessoas que saíram do Pinheirinho. Qual é o problema de Pinheirinho lá em São José dos Campos? Toda a situação, do jeito que foi colocado, que é uma questão de ocupação, de reintegração e tudo que aconteceu, leva alguns proprietários de residência a terem medo de fazer esse aluguel. Eu tenho falado até para eles que não há necessidade desse medo, não precisa ter essa situação. Mas existe um clima de medo, sim. Eles, por acaso, têm medo de não receber o aluguel? O aluguel vai ser pago pela Prefeitura, junto com o Estado, para as famílias. Né? As famílias que teriam que fazer aí diretamente o pagamento com o proprietário da residência. E o que está sendo feito com relação àqueles imóveis, aquelas casas que o governador Geraldo Alckmin prometeu logo depois de a polícia entrar no Pinheirinho? Então, é bom lembrar que das 1.100 casas prometidas, né, que iam ter início imediato, são em 2 terrenos. Num local seriam 500 casas e no outro local seriam 600 casas. No local que seria 500 casas, a promessa dessa construção dessas 500 casas, ela ocorre desde 2005. Desde 2005, né, a Prefeitura comprou o terreno e repassou para o CDHU em janeiro de 2006. Tinha 5 anos para o CDHU fazer as casas. Esse período venceu em 2010 e não foram feitas essas casas. Né? Agora voltou a promessa de fazer a construção da casa. Graças também a toda essa movimentação do Pinheirinho. Detalhe, nesse local que tem que construir 500 casas, 63% do terreno é a área de proteção ambiental. Você me mostrou também aqui propostas de emenda submetidas à Câmara dos Vereadores, à Câmara Municipal de São José dos Campos. Uma delas assegurava o auxílio educação para a complementação dos gastos não previstos para beneficiar aqueles que eram moradores do Pinheirinho. Nessa mesma emenda, vocês propuseram um auxílio à aquisição de bens domésticos, porque muitos perderam geladeira, fogão e aparelhos domésticos, e um auxílio mudança e auxílio aquisição fixados em R$500. Todos esses projetos foram rejeitados, está aqui o carimbo de rejeitado pela Diretoria Técnico-Legislativa da Câmara Municipal de São José dos Campos. Ou seja, esses 4 vereadores, doutora Ângela, Wagner Balieiro, Amélia Naomi e Tonhão Dutra, não conseguiram criar essas condições para os moradores desalojados. A ideia Há maneira de consertar isso? Agora o projeto já foi aprovado, né, com a rejeição dessas emendas. Essas emendas elas tinham tentar melhorar um pouco a situação, né? Porque a gente tem que lembrar que quantas